Alguma dessas conversas já está acontecendo com a China? Na verdade, eu tenho algo para compartilhar sobre isso. Eu perguntei ao presidente sobre isso antes de vir aqui. E ele queria que eu compartilhasse com todos vocês que estamos indo muito bem em relação a um potencial acordo comercial com a China. Como mencionei, já houve 18 propostas e mais de 100 países ao redor do mundo que querem fazer um acordo com os Estados Unidos da América. E o presidente e a administração estão preparando o terreno para um acordo com a China. Então, sentimos que todos os envolvidos querem ver um acordo comercial acontecer e a bola está se movendo na direção certa. Claro. Preparando o terreno para um acordo com a China. Bem, o que isso significa? O presidente já falou diretamente com Xi? Não tenho nada para informar sobre uma conversa direta entre o presidente e o presidente Xi, mas continuaremos a mantê-los atualizados. E o secretário Besson, supostamente hoje disse aos investidores que ele espera que o impasse comercial com a China vá se desescalar em breve, porque, como ele descreveu, supostamente a situação é insustentável. O presidente está considerando tomar medidas para desescalar a situação com Pei e a China. Acabei de ler para vocês palavras diretamente do presidente dos Estados Unidos. Isso foi recentemente. É onde está a cabeça dele agora. Caroline. Claro. Caroline, tenho duas perguntas. Uma sobre imigração e outra sobre a China. Primeiro sobre imigração. Aproximadamente quantos imigrantes ilegais e estrangeiros temos em nosso país? E quantos a administração planeja deportar? Claro. Bem, você teria que perguntar ao Departamento de Segurança Interna por um número específico, mas suspeitamos que seja definitivamente na casa dos milhões, talvez mais de 20 milhões de pessoas que foram permitidas entrar no país, ilegalmente pela administração anterior. E o presidente e sua equipe estão focados em deportar o máximo que pudermos, e eles estão se movendo o mais rápido possível. A equipe do presidente deixou claro que necessitamos mais financiamento do Congresso para fazer mais. Necessitamos de mais agentes do ICE no campo, fazendo este trabalho muito importante. E também precisamos que juízes de tribunais distritais insubordinados parem de agir como ativistas judiciais, tentando bloquear a administração de deportar criminosos ilegais do interior do nosso país. Absoluto. O público americano elegeu o presidente para fazer isso e ele está cumprindo essa promessa. E temos mais de 250 milhões de cidadãos chineses em nosso país agora com vistos de estudante. A administração acredita que há alguma preocupação de segurança nacional sobre os mais de 250 mil chineses aqui? Bem, como você sabe, quando se trata de vistos estrangeiros, o secretário de Estado tem o direito de revogar vistos daqueles que sentimos estar agindo de maneira adversa aos nossos interesses de política externa aqui nos Estados Unidos. Ele tem essa autoridade pela Lei de Imigração e Nacionalidade. Encaminharia ao Departamento de Estado para casos individuais. Observam indivíduos com visto no país. Se agirem contra nossos interesses de política externa, o visto pode ser revogado e devem saber disso. Claro. Vá em frente. Sim. Estou chamando você. Obrigado, Caroline. Nada. Nas últimas semanas, vários países alertaram seus cidadãos sobre viagens aos Snauheo e as estatísticas do Departamento de Comércio mostram que, de muitos países, o número de visitantes está caindo. A Casa Branca tem mensagem para as pessoas que possam estar reconsiderando viagens de negócios para o ZEWA. Onde você viu esse relatório? Isso está vindo do Departamento de Comércio. Disse o quê? Que, Está difícil te ouvir, desculpe. que visitantes de muitos países caíram nos últimos 3 meses. Eu teria que olhar esse relatório para comentar sobre seus méritos. A maioria das pessoas ao redor do mundo reconhece que os Estados Unidos da América são um ótimo lugar para fazer negócios. É um lugar lindo para visitar e devem vir, pois é um país mais seguro do que era há 4 anos sob o governo do presidente anterior. Ok. Libby, bom te ver. Caroline, uma pergunta sobre este próximo anúncio do HHS para banir corantes alimentares. Durante a primeira semana da administração, a FDA anunciou que está retirando seu plano de banir os cigarros mentolados. Então, 2 perguntas para você. Como você concilia a retirada da proibição dos cigarros mentolados e, em seguida, o anúncio desta proibição de corantes alimentares? E como o presidente se sente sobre esta próxima proibição que a RFK vai anunciar? Claro. Bem, veja, o secretário de Saúde e Serviços Humanos, o presidente o nomeou porque confia nele para tornar este país saudável novamente. Não é apenas um slogan, é realmente um movimento que abriu caminho em todo o país. Há milhões de pessoas que acreditam em RFK Jr., o secretário Kennedy e no que ele está fazendo. Eu não quero me adiantar ao HGS com este anúncio histórico mais tarde e os detalhes dele, mas, obviamente, o secretário sente que tem razão e evidências para anunciar a proibição de corantes artificiais mais tarde e vou deixá-lo falar sobre isso esta tarde. Phil.
O presidente iniciou o processo de reclassificação de mais de 50 mil funcionários federais como Schedule F. Já vimos ele avançar por várias agências governamentais. Não estou curioso e devemos esperar demissões em massa ou isso será uma abordagem caso a caso? Um bisturi ou uma marreta? Bem, veja, como você viu na sexta-feira, o presidente divulgou uma declaração sobre isso. O Escritório de Gestão de Pessoal reclassificou os trabalhadores. Eles agora são chamados de política carreira programada. E tudo o que o presidente está tentando fazer é garantir que os trabalhadores federais sejam responsabilizados por comportamento corrupto. Se eles estão envolvidos em corrupção como trabalhadores do governo, eles não deveriam mais ter seu emprego. Acho que isso é bastante senso comum. Ele também acredita que os burocratas devem agir de acordo com a vontade do público americano que elegeu devidamente este presidente. Não apenas este presidente, mas todos os futuros presidentes. Se você trabalha para o governo, deve aderir à vontade do público americano e avançar os objetivos e interesses da administração. E se você não está fazendo isso, então deveria procurar outro emprego cujos interesses estejam alinhados com os seus. Então, quanto a demissões específicas, eu o encaminharia para as agências específicas, mas o presidente, com este movimento e o Escritório de Gestão de Pessoal, facilitará a remoção de burocratas rebeldes que estão envolvidos em compor em corrupção. Vou ter que perguntar a ele e volto a falar com você, Phil. De nada, John. Olá, Carolina. Algumas perguntas econômicas para você. Kevin Hassett tem sido um conselheiro econômico-chave para o presidente em ambos os mandatos em 2020. E ele ainda é. E ele ainda é. Apenas no meu escritório. Absolutamente. Em 2022, ele disse que a independência do Fed é super importante. Essa é uma citação direta. Isso é algo que o presidente apoia? Ele ainda acredita na independência do Federal Reserve? Olha, eu acho que o presidente deixou clara sua posição sobre o Fed e sobre Powell. Bem claro. O presidente acredita que eles têm feito movimentos e tomado ações em nome da política, em vez de em nome do que é certo para a economia americana. O presidente tem o direito de expressar seu descontentamento com o Fed e ele tem o direito de dizer que acredita que as taxas de juros deveriam ser mais baixas. Ele acredita que os americanos deveriam poder tomar empréstimos a um custo mais baixo do que atualmente. E eu também falei com Kevin Hassett sobre o Fed, e ele questionou a independência do Fed e se eles estão realmente agindo no melhor interesse da economia. Ou estão fazendo isso por razões partidárias? O presidente quer ver as taxas de juros mais baixas. Ele deixou isso bem claro. Posso. Desculpe, mais uma. Carolina está prestes a... Eu disse 2 perguntas econômicas sobre o dólar. Vimos o dólar em mínimas de vários anos em relação ao euro e outras moedas ao redor do mundo. É política da administração ter um dólar forte? Como ela vê o dólar em relação a outras moedas ao redor do mundo? O presidente quer ver o dólar permanecer como a moeda de reserva mundial para nossa estabilidade fiscal a longo prazo e nosso crescimento econômico. Ele tem sido bastante claro sobre isso. Claro. E então, para a mulher atrás de você, que eu não vi antes, bem-vinda. Vá em frente, Mary. Vamos gravar se estiver tudo bem. Isso mesmo. No meu Dia da Terra, sim. Feliz Dia da Terra a todos. Eu vi o presidente falando sobre o acúmulo de lixo da China e do Pacífico, e então eu acredito que Liz Eldin está indo para San Diego para investigar o acúmulo de esgoto do México. Você pode falar sobre o que a Casa Branca planejou para o Dia da Terra e algo nessa área? Claro. Eu tenho pontos da EPA. O administrador Zeldin está fazendo um trabalho fantástico e eles estão sempre compartilhando suas conquistas com a Casa Branca, o que apreciamos muito. Ele estará viajando. Eu acredito que ele está na Califórnia hoje para situação do esgoto. Aqui está. O administrador Zeldin se reuniu com seu homólogo mexicano para discutir as medidas que o México precisa tomar para garantir que a água que entra nos Estados Unidos seja limpa e segura. E ele está realizando uma coletiva de imprensa em San Diego hoje com autoridades eleitas e partes interessadas locais sobre a crise de esgoto do Rio Tijuana. Eu também acrescentaria do próprio presidente. Ele sempre afirmou que quer que a América tenha o ar mais limpo e de forma mais eficiente do que qualquer país neste mundo. E o presidente quer ver isso continuar? Sim. E então, sobre a Suprema Corte, eu sei que o tribunal está ouvindo um caso, lidando com pais que não querem que seus filhos tenham que ler livros de ideologia de gênero na escola. Você pode comentar esse caso e o que a administração Trump espera ver resultar disso? Claro. Esperamos que a Suprema Corte faça a coisa certa. E o presidente tem sido muito claro. Ele está do lado dos direitos dos pais e acredita fortemente que os pais devem ter uma maior influência na educação de seus filhos.
e o conteúdo, se assim quiser, ao qual as crianças estão sendo expostas no nosso sistema de escolas públicas. Claro, vai em frente. Oi. Eu sou do World News Group. A administração encerrou algumas proteções temporárias para afegãos, incluindo várias centenas de cristãos que foram punidos pelo Talibã. O presidente está considerando alguma exceção para afegãos que possam enfrentar morte ou tortura se retornarem ao seu país de origem? Então, vamos deixar uma coisa clara. Nós não encerramos isso de forma proativa. Isso expirou. E é porque a administração anterior concedeu entrada ilegalmente. Milhões de pessoas, ou centenas de milhares de pessoas, desculpe, no país, e então lhes deu status de proteção temporária, que novamente é um status temporário, não é um status permanente neste país. E se houver indivíduos aqui que entraram durante a administração Biden e queiram solicitar asilo, há um processo legal para isso. E esses casos serão julgados por um juiz, caso a caso. Temos um processo de imigração legal neste país por uma razão. E tudo o que esta administração está tentando fazer é efetuar isso. Reagan. Perguntas para você sobre imigração. Claro, os números de deportação de março caíram ligeiramente em comparação com o mesmo período do ano passado. A Suprema Corte recentemente ordenou uma pausa na deportação de membros de Trinidade e Tobago com a Lei de Inimigos Estrangeiros. Estou curioso sobre quais outras ferramentas a administração está considerando para aumentar esses números de deportação. Claro. Bem, estamos obviamente cumprindo a ordem do tribunal. No entanto, foi uma pausa temporária. A Suprema Corte basicamente disse: aguardem e eles seguirão com uma ordem. E estamos confiantes de que a Suprema Corte decidirá a favor da lei e reconhecerá. O presidente tem absolutamente a autoridade executiva para deportar terroristas estrangeiros do interior do nosso país sob a Lei de Inimigos Estrangeiros. Sentimos isso com muita convicção e estamos confiantes de que os tribunais apoiarão o presidente e sua autoridade executiva. Quanto às deportações, continuamos a deportar criminosos ilegais sob o título 8, que é uma autoridade de imigração, concedida aos nossos agentes da Patrulha de Fronteira e ao Departamento de Segurança Interna para deportar criminosos ilegais deste país. E a administração continua a fazer isso em velocidade recorde, o mais rápido possível, com os recursos que possuem. Retiramos as acusações contra o líder do MS-13 capturado em Woodbridge, Virgínia, com a ideia de que isso acelerará o processo de deportação. A administração planeja retirar acusações contra outros criminosos ilegais para acelerar o processo de deportação? Você teria que perguntar ao Departamento de Justiça. Obviamente, isso está dentro da alçada deles e eu não posso falar por eles. No entanto, nosso objetivo é deportar o maior número possível de criminosos ilegais e estrangeiros do nosso país o mais rápido que pudermos. Jackie, ouvi muito sobre este planejamento da viagem à Arábia Saudita e o presidente já mencionou isso antes, mas acho que nunca ouvimos oficialmente o que ele espera alcançar na Arábia Saudita e qual é o propósito da viagem. Claro. Bem, o presidente está ansioso por isso. Era para ser sua primeira visita ao exterior, mas é claro, agora ele vai a Roma neste fim de semana para homenagear o Papa e participar do funeral. O presidente busca fortalecer os laços entre os Estados Unidos e esses países que ele visitará. Ele terá muitas reuniões bilaterais e conversas, e estamos ansiosos pela viagem. Esperamos ver muitos de vocês lá. Reuniões em Londres esta semana. Elas têm alguma conexão com os planos na Arábia Saudita? Não posso falar sobre isso. No entanto, tenho uma atualização sobre as reuniões no que diz respeito à guerra Rússia-Ucrânia. Eu estava no Salão Oval com o presidente, Steve Woodcuff, e eles queriam que todos soubessem que as negociações continuam. Sentimos novamente que estamos esperançosamente nos movendo na direção certa. E o enviado especial, Steve Woodcuff, irá para a Rússia novamente no final desta semana para continuar as conversas com Vladimir Putin. Por que Rubio não está indo para Londres? Ele está acompanhando Wyckoff a Moscou. Não posso falar sobre a agenda de viagens do secretário Steve. Eu recomendaria consultar o departamento de Steve. Apenas sobre o acordo de paz, as negociações que estão em andamento. Rubio disse. O secretário Rubio disse que se as coisas não seguirem o caminho certo, que os LEUA talvez seja necessário dar um passo para trás. Como seria esse passo atrás? Isso seria um retrocesso na negociação da paz ou implicaria uma retirada mais ampla do Zepuaro de apoio para a Ucrânia na guerra? Olha, acho que seria imprudente da minha parte divulgar isso deste púlpito. Em última análise, essa é uma decisão que cabe ao presidente, mas ele deixou muito claro que quer ver a paz. Ele quer ver esta guerra terminar e ele quer parar a matança de ambos os lados desta guerra. E ele tem sido muito claro sobre isso há bastante tempo e ele tem ficado frustrado com ambos os lados desta guerra e ele deixou isso muito claro.